Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 25 de junho. Agora na Espanha, meio-dia e 26, no Brasil, 7h26 da manhã. Vocês vejam que a BTC aqui no diário está promovendo mais um candle comprador e tentando incursionar para dentro do canal de Keltner. Ontem a gente ensaiou essa incursão, fizemos a máxima em 21.558, só que no final acabou rejeitando. Agora a gente já fez a máxima em 21.614. Tá com uma parte ali do pavio para dentro do canal de Keltner já. No squeeze, claramente a gente vê a perda daquele ímpeto vendedor. Isso aqui rapidamente pode evoluir para uma amplitude ondulacional compradora mais interessante. Os outros indicadores todos dão conta de que vem aí uma amplitude ondulacional compradora muito interessante. Aqui no MACD, a exponencial curta cruzou forte de baixo para cima contra a lenta. O histograma abriu a segunda barrinha de amplitude ondulacional compradora, então é provável que a gente promova uma movimentação similar a essa aqui, ó, em que a BTC ficou transitando por baixo do canal de Keltner, namorou, foi buscar a mediana, refugou, formou um pullback e aí sim foi buscar a nuvem. Então a nossa resistência mais imediata agora é 23.445. Tem muitos analistas dando conta de que se a BTC superar 23 mil dólares, o fundo estaria cada vez mais caracterizado. Vamos ver. Aqui na banda de VWAP mensal, eu avisei que a BTC não ia ficar muito tempo longe da VWAP mensal, que é essa linha lilás, que está em 24.260. Agora, essa tentativa de retorno é provável que não deva falhar. Então, o nosso alvo agora é 24.338 aqui pela métrica da banda de VWAP mensal. Pela métrica aqui do canal de Keltner, é 24.683, que é onde está a mediana do canal de Keltner, 24.600, 24.700, que meio que coincide com a VWAP mensal aqui na banda de VWAP mensal. E já essas duas métricas já fariam com que a BTC transpassasse o patamar de 23 mil dólares, que está sendo considerado por muitos analistas como um patamar que a gente tem que superar para desenhar de forma definitivamente esse fundo. O afastamento da VWAP anual, que é essa linha verde aqui, se estende por mais um candle. Então agora a gente já vai para o 68º, 69º candle, ou seja, em termos de proporcionalidade temporal quanto aos afastamentos anteriores, a gente está se aproximando desse grande afastamento descendente aqui, em que a gente ficou basicamente 74 candles de um dia longe da VWAP anual de forma descendente, ou seja, já está mais do que na hora e fazendo hora extra para a BTC voltar para o patamar de 34 mil dólares e pouco, que é onde está a VWAP anual. Lembrando que a BTC não fica muito tempo longe da VWAP anual. Ela pode subir um pouco, depois volta para bater continência. Desce, volta para bater continência. Sobe, volta para bater continência. Desce, volta para bater continência. Ou seja, a VWAP anual é uma verdadeira instituição da análise gráfica. No intraday, a gente basicamente está promovendo bons trades aqui para quem está fazendo long na lower buscando retorno a VWAP, ou fazendo short na upper buscando retorno a VWAP, bate na upper e volta para VWAP, enfim, tá dando bons trades aqui no intraday. Na nossa grade de expansão curvilínea, logarítmica e exponencial, a gente está protagonizando aqui o primeiro corpo real de candle inteiro para fora, para baixo da grade, desde que essa métrica foi plotada em 2013, 2014. Ou seja, é um evento raro, então, mas até domingo a gente não sabe como esse desenho vai se desdobrar. Até domingo, final, na virada de domingo para segunda-feira. Eventualmente é possível que esse corpo real aqui retorne para dentro da grade. A linha inferior agora está em 26, 27 mil dólares. Vamos ver se até domingo a gente faz o corpo real desse candle retornar para esse patamar. É difícil, mas é possível. Vamos ver. Porque seria a primeira exceção a essa última lower aqui dessa grade, que foi estressada, testada várias vezes, mas nunca até o presente momento tinha sido perdida. No nosso gráfico de Renko, o nosso padrão de fundo segue firme e forte, um box comprador com pavio. Lembrando que cada box desse é formado não com o transcurso do tempo, e sim com o transcurso do preço.
ou seja, esse gráfico é atemporal, ele não tem compromisso nenhum com a variação do tempo, mas sim com a variação do preço. Então toda essa sequência aqui de box pode se formar em 1 segundo ou em 10 anos, dependendo da variação do preço e não do tempo. E aqui esse gráfico ele goza de uma inércia muito mais consistente que o gráfico de candle, não tem aquele caráter caótico, já que aqui a gente só depende da variação do preço e não do tempo. E no gráfico de Renko, a gente está com esse padrão comprador aqui, um box comprador com um pavio, indiciando que a gente deve iniciar uma sequência de boxes compradores. Vamos ver se isso se confirma. No nosso gráfico mensal ancorado pela MM200, a gente segue respeitando. É preciso que até o final da plotagem desse candle aqui no semanal, que é amanhã, né, domingo, de domingo para segunda, a gente retorne aqui para um patamar exatamente a 22.230. A gente está a 21.392 para que o próximo corpo real fique acima da média móvel de 200 períodos aqui. Nos fatos, a FTX planeja adquirir uma parcela da BlockFi. A BlockFi que foi atingida por esse efeito dominó de defaults entre CeFIs e DeFIs. Isso é interessante, porque o mundo cripto está se protegendo mutuamente. Métricas on-chain, ou seja, oriundas das redes, principalmente da BTC, dão conta de que talvez esse ciclo de baixa tenha terminado. Uma série de indicadores nas redes advogam esse possível fundo. E se a BTC bater 23 mil dólares, a gente com certeza estaria desenhando o botão de compra, né? O fundo. Vamos ver se esses analistas realmente estão certos. Se a BTC ultrapassar o patamar de 23, um fundo estaria sendo desenhado de acordo com vários analistas. E o Goldman Sachs agora está liderando um grupo de investidores. Lembrando que o Goldman Sachs é um gigante do mercado financeiro tradicional. Ou seja, é o Wall Street chegando no mundo cripto. Está liderando um grupo de investidores buscando 2 bilhões de dólares para a compra dos ativos da Celsius Network. A Celsius Network está em default, não está permitindo saques, e o Goldman Sachs está levantando 2 bilhões de dólares entre investidores para comprar os ativos em dificuldade da Celsius. Ou seja, é o Wall Street chegando, enquanto os institucionais vêm aportando em peso, alguns sardinhas estão desembarcando. Isso é muito triste, porque a riqueza acaba ficando concentrada na mão dos mesmos atores do establishment antigo. E esse establishment financeiro está vendo que o mundo está mudando muito rápido, o tráfego de dados e riqueza em nível planetário vai deixar de circular nesses feudos dessas 5 Big Techs, vai deixar de circular em iOS, em Android, para circular de forma alforriada na Web3, sem esse peso e esse custo que é fazer circular e trafegar dados e riqueza num iOS, num Android. E os dados e riqueza vão circular de forma livre e sem essa bigorna que é o trânsito de riqueza nesses sistemas das Big Techs que aprisionaram o tráfego de dados e riqueza nas últimas 2 décadas de forma bizarra, e agora eles estão em vias de ver tudo isso circular de forma livre na Web3. Essa revolução não é feita sem percalços, tá rolando um darwinismo mercadológico forte. Os fracos não sobreviverão. Muitas altcoins estão num preço assim que eu chamaria de doação, mas tem gente que acredita que isso aqui vai a zero. Mas também tem gente que acredita que isso aqui é só o início de uma mega revolução. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, que tá fazendo bonito. As minhas Shibas estão, nesse momento, deixa eu ver quanto é que tá a Shiba, subindo 7,39. Já é o 3º dia seguido que a gente não para de subir. Agora 1.162. Eu avisei que acho que o Shiba Token não ia ficar assim por muito tempo. Daqui a pouco eu volto. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.